Olá, meu nome é Pedro Magalhães, sou aluno de odontologia da Universidade Federal do Ceará. Hoje eu vim apresentar um trabalho chamado Anatomia Lúdica. Esse trabalho foi passado pelo professor Cerqueira, professor de Fundamentos da Anatomia. Ele consiste em espetar um boneco, seja qual ele for, localizando 100 músculos do corpo humano. Começando a contagem dos músculos, eu resolvi começar pela região da face e do pescoço. Então aqui na face a gente tem o músculo occipitofrontal, na região da testa, nós temos o orbicular do olho, aqui no meio nós temos o prócero, do lado do prócero nós temos o corrugador do supercílio, no nariz nós temos o músculo nasal, ao lado do nariz nós temos o levantador do lábio superior e da asa do nariz, abaixo dele nós temos o levantador do lábio superior e abaixo dele nós temos dois músculos chamados zigomático menor e zigomático maior. Eles são chamados zigomáticos porque a origem deles é no osso zigomático. Mais abaixo nós temos o músculo bucinador, um pouco mais abaixo ainda, na região mais superficial, nós temos o músculo risório, temos aqui também o músculo depressor do ângulo da boca, o depressor do lábio inferior e o músculo mental ou mentual, que fica aqui na região do queixo. Aqui nós temos o masseter, ele é um músculo da mastigação. Subindo aqui para a orelha, nós temos os auriculares, o auricular anterior, o posterior e o superior. Acima deles nós temos o músculo temporal. Aqui nós temos a plastina, que recobre toda essa musculatura do pescoço. E aqui nós vamos ter os músculos supraioideus, Nós vamos ter aqui o músculo digástrico, o músculo genioioideu, o músculo miloioideu e o músculo estiloioideu. Abaixo deles nós vamos ter claramente os músculos infraioideus. Os músculos infraioideus, como eu gosto de chamar, é o TOI, É o tiroioideu, o homoioideu e o esternoioideu. Mais abaixo deles, nós vamos ter o músculo externotiroioideu. E aqui, indo para a região posterior, nós vamos ter o músculo levantador da escápula, o esplênio da cabeça e o esplênio do pescoço. Não muito distante ainda, nós iremos ter o músculo esternocleidomastóideo, que é muito importante para a movimentação do pescoço, e os três escalenos. Quais são os três escalenos, Pedro? Os três escalenos são o posterior, o anterior, o médio e o posterior. E esses outros dois aqui são essenciais para a mastigação também. É o pterigóide lateral e o pterigóide medial. Agora começando da região do tronco do corpo, começando da parte dorsal, nós temos o músculo trapézio, que ele pega toda esta extensão, porém ele está aqui apenas a título de ilustração. Então vamos começar aqui pelo músculo supraespinhal, o músculo infraespinhal, o músculo subescapular. Aqui embaixo nós temos o músculo redondo menor e o músculo redondo maior. Aqui, olhando mais para essa parte mais medial, nós temos o músculo rombonoide menor, o músculo rombonoide maior. Aqui nós temos a tríade, muito famosa na região dorsal, que é o músculo aqui do meio, o músculo longuíssimo, o músculo mais medial, o músculo espinal, e o músculo mais lateral em relação ao meio é o músculo iliocostal. Passando para cá, nós temos o latíssimo do dorso, é toda essa região aqui da parte dorsal. Esse aqui é o quadrado do lombo, e nós temos aqui dois músculos que têm a mesma morfologia. Nós temos o serrátil posterior superior e o serrátil posterior inferior. Passando para essa região, nessa região anterior, nós temos o serrátil anterior, o músculo oblíquo interno, o músculo oblíquo externo e o músculo transverso. Lembrando que dos três, do interno até o transverso, vai se aprofundando cada vez mais. Aqui no meio nós temos o músculo diafragma, mais embaixo nós temos o músculo mais superficial, que é o reto abdominal, o famoso barriga de tanquinho. Nós temos aqui o peitoral maior e o peitoral menor. Antes de dar prosseguimento aos músculos superiores, das regiões do
braço e do antebraço, eu havia esquecido de dois na região do dorso, né? Que são os músculos intercostais externos e os músculos intercostais internos, né? Então vamos dar prosseguimento, né? Aqui nós temos o músculo deltoide, o músculo tríceps, o músculo acônio. Então aqui nós vamos ter os músculos da região do antebraço, que são o músculo adutor longo do polegar, o músculo extensor curto do polegar, o músculo extensor longo do polegar, o músculo extensor indicador, músculo extensor indicador. E aqui nós temos músculos flexores e um extensor. Esse aqui abre-se um asteriscozinho para o final. Então nós temos o músculo flexor ulnar do carpo, o músculo palmar longo, o músculo flexor radial do carpo, o músculo braquiorradial e o músculo extensor radial longo do carpo. Por que eu coloquei ele aqui? Porque ele, na posição anatômica, dá para se ver ele também nessa região anterior do corpo. Agora, dando continuidade, né, agora com os membros inferiores, vou começar aqui com a parte posterior, né? Na parte posterior, nós temos o músculo glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. Descendo mais um pouco na região dorsal da coxa, nós temos o músculo bíceps femoral, músculo semitendinoso, músculo membranoso, né? Descendo nós temos o músculo plantar, músculo gastrocnêmio, que é a famosa panturrilha. Debatendo esse músculo, nós temos o músculo sóleo, né? Ao lado do músculo sóleo, nós temos o tibial posterior, músculo tibial posterior, e abaixo do músculo posterior tibial, nós temos os músculos flexores longos dos dedos e o músculo flexor longo do hálux, né? Fazendo uma analogia com o tibial posterior, nós temos o tibial anterior, o fibular longo e o fibular curto. Fazendo ainda mais analogia, nós temos os músculos extensores longos dos dedos e o músculo extensor longo do hálux. Agora, indo para a parte mais superior, na região da coxa, e na posição anatômica anterior, nós temos o músculo quadríceps, o músculo íleo, o músculo sartório, certo? O músculo sartório. Nós temos o músculo pectíneo, o músculo adutor longo da coxa e temos aqui também o músculo grácil. E por último, e não menos importante, nós temos o músculo tensor da fáscia lata. Então foi isso. Esse foi o trabalho, né, dos 6 músculos, a chamada anatomia lúdica. Como bem disse, né, consistia em colocar alfinetes no boneco, né, como eu disse também, seja qual for, seja de plástico, né, até alguns amigos meus que utilizam até mesmo de pano. E consistia também em localizar esses músculos, né, dizer o local onde eles estavam. Então foi isso, e muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora.